Olá, vamos continuar falando das formas de tratamento, dos tais protocolos que não são bem protocolos, já comentei, né? São direcionamentos para condições, para tratamento de algumas condições. E hoje vamos falar sobre as dores ciáticas, as ciatalgias. O que trago para vocês, como sempre, sempre observe quais as causas para então desenvolver o melhor tratamento. Vou trazer algumas observações, mas isso não termina, não conclui o assunto. Primeira observação, trazer ou perceber se existe alguma síndrome ou de fígado ou de vesícula biliar. Afinal, o fígado, a vesícula biliar, a madeira, cuida dos tendões do corpo, e o ciático, apesar de ser um nervo, uma inervação, ela pode ser correspondente à falta de fluxo do Qi, à falta de movimentação, à falta de harmonia, e isso tudo é o Qi do fígado. Além disso, também observar quando ocorre, quando que tem o agravamento, se é no período do dia, se é no período da noite, se é com o esforço, qual movimento a pessoa faz para que isso aconteça. E essa forma de quando acontece vai te trazer também percepções se tem relação com patógenos yin, com patógenos yang, com excesso, com deficiência e por aí afora. Além disso, onde acontece? Qual é o local do corpo? Tem ciatalgias que são mais extensas, começam lá na coluna, passam pelo glúteo, quadril, descem pela perna. Às vezes desce pela parte posterior, às vezes pela parte lateral, às vezes com sensação de queimação. Então, observe como acontece o evento para que você possa extrair mais informações e então fazer realmente o melhor tratamento. Mas ainda assim, como disse, costuma ter uma grande relação com a falta de fluxo, ter uma grande relação com essa variação do fluxo. Portanto, tem grande relação com o Qi da madeira, o Qi do fígado e ou da vesícula biliar. Então, trago aqui para vocês o principal ponto, principalmente se falando de quadril, o VB30. Aquele que está logo atrás da cabeça do fêmur, posterior à articulação coxofemoral. Além disso, podemos pensar aí também VB34, que está lá perto do joelho. Podemos pensar VB40. Além disso, outros, como VB36, VB37, que tem as características de ponto fenda. Agora, mais localmente, VB30 na região do quadril, de forma ampla, de forma geral, VB40, que vai pegar e trabalhar todo o canal e a vesícula biliar, afinal, é o ponto Yuan, é o ponto fonte da vesícula biliar. E o VB34, ali para baixo do joelho, como comentei, que é o ponto de influência de músculos e tendões. Volto a trazer a percepção. O ciático é um nervo. Entretanto, o acometimento pode ser decorrente dos músculos e tendões, mas não somente isso. Podemos pensar também aí no rim, porque algumas dores ciáticas vão vir de desorganização da coluna vertebral. Portanto, o rim como correspondente aos ossos e o baço como correspondente ao posicionamento. Então, como está acontecendo, de onde está vindo, o que acontece? Coloco aí em conjunto. Podemos pensar bexiga 36, podemos pensar bexiga 40, podemos pensar bexiga 60, bexiga 62.
Bexiga 40, porque tem relação, né, com o comando da região lombar. Boa parte das dores ciáticas tem um acometimento lombar e glúteo. Além disso, bexiga 36 vai estar ali na região glútea. Então, a distância, bexiga 40 ou bexiga 60, na verdade, né? Que é o ponto que vai influenciar toda a parte dorsal. Então, ponto a maior distância, bexiga 60. Ponto a média distância, bexiga 40. Influência da região lombar. Ponto local, bexiga 36, bem no centro do glúteo. Além disso, podemos pensar mais amplamente o próprio Yang Kiao Mai, o bexiga 62. Então, pontos ali relativamente locais ou que são condizentes com o caminho tradicional dessa dor, da dor ciática, né? Como comentei, ora posterior de coxa, glúteo e perna, ora lateral de coxa e perna. Também podemos pensar aí em TA3, TA5. Por que TA? Gente, o triplo aquecedor, ele tem uma grande relação com o Yang do rim. Se esse problema da dor ciática está vindo da falta de circulação do Yang desse rim, trabalhar triplo aquecedor pode ser interessante. Além disso, triplo aquecedor é o par que forma o canal unitário Xiaoyang. Então temos vesícula biliar abaixo, triplo aquecedor acima, no alto. Então, trabalhar anteriormente o TA para depois desenvolver o tratamento na vesícula biliar pode ser bastante interessante. No caso, TA3 acaba tendo uma função muito forte. É o terceiro ponto, é o ponto Shu, né? Ponto de transporte do canal do triplo aquecedor. Enquanto o TA5 é o ponto de conexão dos canais Yang. É o extraordinário Yang Wei Mai. Portanto, se essa dor tem relação com o Yang, TA5 anteriormente ao trabalho com o AVB, com a vesícula biliar, pode ser bastante interessante. Além disso, o clássico batidão, né? Fígado 3 e G4 para gerar movimento desse Qi. Harmonização do Qi, né, com o fígado 3, como eu costumo dizer, o fígado 3 abre a porta e o IG4 empurra, dá dinamismo para o Qi. Além disso, podemos pensar aí de um modo abrangente o ponto extraordinário Pafon, que são aqueles 8 pontinhos do pé, caso essa dor ciática tenha relação com patógenos. E aí, patógenos que estão se expressando no baixo são retirados através de Pafon. Também podemos pensar, deixei aqui 2 outros pontos extraordinários. Um deles é exatamente abaixo da quinta vértebra lombar, entre lombar e sacral, e o outro está a meio caminho entre VB30 e esse ponto abaixo da lombar 5. Então, praticamente no meio do glúteo. Então, um tratamento interessante para relaxar a região lombar, para a região glútea, seria começar ali embaixo no bexiga 62, Yang Kiao Mai, subir para a bexiga 60 para dinamizar o Qi para as costas, para a região dorsal alta, trabalhar bexiga 40 para liberar ou comandar o quadril, comandar a lombar. Junto com isso, VB30 para trabalhar estímulo da vesícula biliar, lembrando que VB30 tem um ramo que vai se conectar com a bexiga, que vai se conectar com o rim. Junto com eles, também trabalhar esses 2 pontos extra. Um que está diretamente abaixo da quinta vértebra lombar e o outro que vai estar a meio caminho dessa relação.
Tem ainda um outro extraordinário que está no terço entre VB30 e lombar 5, no primeiro terço proximal a VB30. Então, são pontos extras de trabalho para relaxamento da região glútea e, portanto, liberação desse bloqueio do ciático. Agora, se esse problema do ciático está começando mais perto ali da região lombar, não adianta tanto eu trabalhar pelo quadril. Eu preciso buscar de onde está vindo esse acometimento. Também podemos pensar aí na coriô, trabalhar com a mão, com o microsistema das mãos. Pensando aí na parte dorsal da mão, deixei aí gravado, né, toda a região de pé, tornozelo, perna, joelho, coxa e quadril. Então, vai massageando toda essa região, buscando, principalmente aqui na região do quadril, das vértebras, do centro do dorso da mão, se tem algum ponto mais bloqueado, mais reativo, porque nós sabemos que o pinçamento ou a desorganização da coluna vertebral pode gerar essa dor ciática. Portanto, procura ali mais perto da coluna. Também podemos ir para a aurículo, para a orelha, e massagear, buscar ali a região da cruz inferior e da cruz superior do antiélix. O cruzamento dessas duas regiões, né, da cruz superior e da cruz inferior do antiélix, é a região de quadril. E aí podemos seguir em direção à parte de ápice da orelha, seguindo ali pela raiz superior do antiélix, que é condizente com membro inferior, né? Então, quadril ali no cruzamento das duas regiões e subindo para o ápice da orelha, subindo pela cruz superior do antiélix, vamos ter quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Portanto, massagear toda essa região da união da cruz inferior com a cruz superior do antiélix vai pegar principalmente região glútea, região de quadril, e indo pela cruz superior do antiélix, vamos ter toda a região de membro inferior. Podemos também trabalhar pelo microsistema da nova crânioacupuntura de Yamamoto, pela INSA, e tem um ponto que é matador para problemas de ciático, para as ciatalgias, e esse é o ponto F. Deixo aí para vocês 2 pontos. O ponto básico ou área básica D, que vai trabalhar desde lombar até a planta do pé, portanto, todo o membro inferior mais a lombar. Então, começar na área básica D é uma região interessante, é um caminho interessante para aliviar toda essa região, mas ir para a área básica F, que a área básica F, essa sim é específica para ciatalgias. A área básica D, já comentei com vocês, né? Deixa eu colocar aqui a câmera. Então, área D, canto externo do olho, região de inserção da orelha, acima do osso zigomático, 1 centímetro acima, no meio do caminho entre essas duas estruturas, área básica D. Agora, para a área básica F, nós vamos lá no processo mastoide. Então, processo mastoide, cume do processo mastoide. Vou deslizar o meu dedo para a junção do crânio com a base desse cume, né? Dessa elevação. Então, diretamente acima do cume do processo mastoide, nós vamos ter a área básica F da face yang do corpo. Tá? É a mais recomendada
tem também na face yin, mas a face yang é bem mais interessante. Então, deixo essa dica para vocês para o tratamento da ciatalgia. A cranioacupuntura de Yamamoto é muito potente para isso. Se você quer saber mais sobre esse microsistema, ele já está disponível para aquisição, o sistema completo da nova cranioacupuntura. Dá uma olhadinha aí na descrição, você vai ser direcionado para a página desse produto. Tudo bem? Então, fique com essas informações. Deixe seu like, suas críticas, sugestões, perguntas. Assim que puder, responderei para vocês. E mais esse protocolo, mais essas formas de pensar o tratamento das ciatalgias. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima. Fique com Deus e até lá!